Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Bruno Maier e seja bem-vindo para mais uma aula de gestão hospitalar. Hoje a gente vai falar do tema de introdução ao mercado hospitalar, que vai ser a parte 2 da nossa aula que já tinha sido iniciada anteriormente. Então aqui eu vou começar a falar sobre um hospital típico, né? A gente pode definir e caracterizar algumas marcas dos hospitais típicos. Então, parte delas, principalmente no que diz respeito aos processos assistenciais, é realmente comum à maioria dos hospitais, enquanto outra parte desses processos ele tem uma diferenciação entre um hospital e outro. Então, um hospital típico, né, é uma empresa que ela lida com atendimento direto com as pessoas, as quais vão ao hospital comprar os produtos, em vez de adquiri-lo de representante ou de distribuidor. Então, a pessoa vai lá no hospital, então às vezes ela precisa daquele atendimento lá no hospital, não vai comprar um atendimento hospitalar com outra pessoa. Então, como essas pessoas, inclusive, habitam o próprio hospital enquanto o produto é vendido, algumas características físicas dos hospitais acabam se transformando em função das melhores práticas do acolhimento. Então, por exemplo, a planta física da recepção de um pronto-socorro é muito importante porque é ali onde as pessoas vão estar transitando, circulando para adquirir os produtos ali do hospital, adquirir o atendimento também do hospital. O hospital típico, ele por ser uma empresa em qual os colaboradores... O hospital típico, ele é uma empresa na qual os colaboradores transitam regularmente entre diversos departamentos e na qual é necessário cuidado então para não mesclar esse fluxo de pessoas, né, os pacientes e os funcionários transitando ali no mesmo ambiente, e bem como para não mesclar os produtos infectados com os não infectados, né? Então a gente tem que ter uma separação não só de ambientes, mas também dos produtos, e também isso vai ser definido pela planta física da unidade. Então a gente não vai ter uma planta física de uma unidade onde a gente tem a terapia intensiva, né, a nossa UTI, e dentro da UTI vai ter os pacientes aguardando, ou perto do centro cirúrgico. Então essa parte da planta física é também muito importante para fazer a separação desses colaboradores que transitam ali dentro da unidade. Os demais serviços administrativos então de hospital, eles, sobretudo relacionados à gestão, eles são praticamente iguais às demais empresas aí que a gente tem nos outros segmentos do mercado tradicional. Então, e são considerados até primitivos, né? São básicos, serviços de administração básica. A gestão de um hospital, ela costuma ser básica, como eu acabei de comentar, com controles administrativos financeiros simples. Então, os hospitais, eles não são empresas consideradas modelos de gestão. E por que eles não são considerados modelos de gestão, né? Eles são... Porque quando você vai abrir uma empresa que não é um hospital, ou seja, uma empresa comum, você vai estar visando o lucro da sua empresa. Já o hospital, ele não pode só visar o lucro, né? Porque ele tem a preocupação ali com a missão social e com as metas de atendimento da população. Então, quando se vai abrir uma empresa, não se tem um hospital como um modelo de gestão de empresa, porque o hospital ele tem essa gestão mais específica que não pode visar somente e especificamente o lucro e o resultado financeiro, né? A gente tem que ter a preocupação ali com as metas de atendimento, principalmente com o cuidado com o paciente. Então, no hospital típico também é inviável para o administrador do hospital ou administrador hospitalar fazer a gestão desse serviço sem conhecer a missão do hospital, as características físicas e principalmente os indicadores. Então, toda empresa ela tem a sua missão, né? O hospital, não diferente disso, vai ter lá a sua missão. Pode ser, vamos aqui imaginar, proteger a vida das pessoas que estão aqui no hospital, vamos supor, né? Então, as características físicas também desse hospital, a gente precisa conhecer a internação, precisa conhecer a UTI, precisa conhecer o pronto-socorro. Quem está administrando o hospital, ele precisa ter conhecimento disso, né? E precisa também conhecer os indicadores desse hospital, né? Desse estabelecimento, dessa empresa. Que seriam quantas pessoas são internadas, quantas pessoas estão dando baixa, quantas pessoas estão dando alta, quem está entrando no internado por conta de doença X, o prognóstico Y. Então, esses indicadores mais da questão hospitalar mesmo tem que ter, o administrador ele tem que ter esse conhecimento, né? Até para saber que tipo de medicamento ele vai comprar, qual equipamento vai ser investido o dinheiro, qual medicamento ele precisa adquirir mais, outro menos. Então, isso é bem importante para a questão da administração hospitalar. Então, aqui eu trouxe uma figura que ela
é uma figura básica assim, mostrando a planta hospitalar típica. Então aqui a gente tem as separações. Aqui a gente poderia imaginar que isso aqui é uma torre, né? Onde a gente vai ter a unidade de apoio aqui mais embaixo. Deixa eu colocar aqui, ó. Unidade de apoio assistencial, separado da recepção e das áreas públicas, né? Do serviço de atendimento. E aqui essa área de unidade de apoio assistencial, ela já é um endereço mais restrito, né? A gente tem endereços públicos, que é onde chega toda a população ali na recepção. E a gente tem outras áreas, como ambulatório, ensino e pesquisa, vai ter bloco cirúrgico, UTI, a gente vai ter pavimento técnico, unidade de internação, videoconferência e outros serviços que podem ser serviços administrativos aqui. Mas todas essas áreas têm que ser bem separadas e as pessoas que transitam aqui nessas áreas também. Por exemplo, o público geral não vai estar transitando lá no bloco cirúrgico. Ele vai estar transitando na área referente a público geral, que é de recepção e áreas públicas. Então a gente tem que administrar bem essa separação. E isso aí, o próprio desenho da planta hospitalar ele tem que ser bem feito para caso não haja essa conexão entre os públicos de diferentes setores. Então um hospital típico, né, ele vai ter um andar mais baixo, que é o que abriga preferencialmente as unidades de apoio assistencial, né, que são a recepção, que não se relacionam com os pacientes e com os acompanhantes. Então isso aqui parece ser bem óbvio, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então o pessoal que chega lá na recepção, ela não vai estar entrando em contato direto lá com o pessoal que está na internação. É aquela separação de público que a gente tinha comentado antes. Então nas partes mais baixas do hospital, a gente vai ter a recepção de funcionários, recepção de materiais, vai ter almoxarifado, farmácia central, serviço de nutrição, lavanderia, central administrativa, etc. A gente vai ter serviços onde, por exemplo, não faz sentido nenhum se colocar a recepção da lavanderia no último andar de um prédio. Né? Porque aí a pessoa teria que chegar com as roupas lá na lavanderia, subir uma área toda de serviço, pegar elevador para chegar lá em cima, onde poderia ser uma recepção, onde lá em cima, preferencialmente, podem ficar os leitos, onde vai ter um menor trânsito de pessoas, menos pessoas sendo internadas. Então, dessa maneira, é pensado também a planta do hospital, já é pensadinha para todas essas situações aqui. Então, uma característica marcante do segmento da saúde é a baixa especialização dos profissionais assistenciais em assuntos administrativos e financeiros. Então, a gente vê isso durante a faculdade, né, que um médico ele demora 6 anos para se graduar, e aqui está escrito médico, mas a gente tem outros profissionais da saúde, podemos citar enfermeiros, biomédicos, etc., que na grade curricular do seu curso praticamente não existem disciplinas voltadas aí aos assuntos da administração hospitalar. Então, por questão de curiosidade, eu até fui ali, dei uma olhada na Universidade de São Paulo, na medicina da Universidade de São Paulo, e eu notei que durante a grade não tem disciplinas de gestão hospitalar. Então, aqui a gente pode perceber que os médicos passam um grande tempo estudando, mas questões mais específicas ali, mais anatomia, a imunologia, as questões específicas da medicina, e essa parte da administração hospitalar ela fica deixada de lado durante a graduação. Então, na verdade, é feito um questionamento, né? Se 6 anos de graduação eles são realmente suficientes para que o médico ele consiga assimilar a carga absurda de conhecimento necessário para que ele possua, né, tá atuando e dando assistência ao paciente. Sendo incoerente imaginar a viabilidade de inserir outras disciplinas na sua formação. E o que essa frase quer dizer? Já são 6 anos de curso para o médico, né, se formar em medicina. Imagina se fossem colocadas outras disciplinas ali de gestão hospitalar junto. Isso iria para 8 anos ou até mesmo 9 anos de formação, que seria bem inviável, né? A gente teria uma diminuição grande na quantidade de médicos formados aqui no Brasil. Então, como eu tinha comentado anteriormente, com os outros profissionais da área da saúde, ele não é diferente. Não se tem esse trabalho da gestão durante a graduação, né? O paradoxo é o fato de que os serviços de saúde, em sua maioria, eles são administrados por médicos. Então, quem circula pelo meio da saúde consegue perceber rapidamente essa dificuldade da utilização correta dos conceitos de administração. E com frequência essa certa confusão na diferença entre o custo, preço, protocolo e pacotes, etc. Então, aqui há uma confusão entre esses termos justamente pelo fato de que o profissional médico ele não é preparado para ser um profissional da administração médica. São coisas diferentes e justamente por isso existem esses cursos de pós-graduação como o que os senhores estão cursando aqui hoje, né? Que é um curso para a gente aprender
toda essa parte que falta durante a graduação, a parte mais administrativa e teórica dessa administração hospitalar. Então, uma parcela relativamente pequena dos profissionais que atuam na área hospitalar, eles dominam bem os conceitos e as nuances das aplicações da saúde suplementar. Então, no segmento público, essa parcela é ainda menor. Então, por conta da dificuldade do setor em se promover o desenvolvimento profissional do servidor público. Então, no servidor privado ainda tem um investimento, né, justamente porque é privado, então vai cair no bolso de alguém. Já no setor público, como é a população que paga, a gente sabe como é defasado esse serviço de desenvolvimento profissional. Não são aplicados os cursos, não são dados os cursos para os profissionais se especializar, justamente porque não sai do bolso de uma pessoa específica ou do dono da empresa, esse caso tem um problema de administração. Então, o administrador público ele vai lá, ele pode cometer diversos erros. Quem vai pagar por esses erros administrativos é a população em geral, vai ser cobrado em impostos. Então, como não se tem esse impacto, né, impacto visível, como tem numa gestão privada, acontece que não é promovido esse desenvolvimento profissional mesmo. É deixado para lá. Então, nos hospitais que atuam em saúde suplementar, esses termos, conceitos e práticas do mercado traduzem-se na linha que divide a viabilidade do negócio e do seu fracasso. Então, como eu tinha comentado anteriormente, se num hospital privado o administrador ali do hospital ele começa a cometer grandes erros, ele não sabe os termos, ele não sabe conceitos, ele não tem a prática do mercado hospitalar, ele acaba inviabilizando o negócio e esse mercado vai ao fracasso, vai fechar. Essa empresa não tem como se sustentar sendo mal administrada. Diferentemente do setor público, que caso haja um fracasso lá, eles vão trocar aquela pessoa e vão alocar recursos de um outro local, vão cobrir aquele buraco, vão aumentar o imposto da população, vão fazer alguma coisa para que, já que esse hospital ele não pode quebrar, né? Não teria como quebrar. A União é quem banca, só vai cobrar mais impostos de algum outro lugar para realocar esse recurso e ali suprir essa falha da gestão hospitalar. Bom, agora eu vou falar sobre os protocolos, pacotes e gestão de custos e preços e protocolos. Então, na saúde, o modelo significa especificar a forma e padronizar para realizar alguma ação. Em ambiente hospitalar, existem diversos tipos de modelos, sendo de especial atenção da administração hospitalar. Então, quando a gente fala em modelo hospitalar, significa aquela padronização de como vai ser feito alguma ação. O paciente chegou na internação, está alegando dor de cabeça. Qual é o procedimento realizado por esse paciente? O paciente chega... Eu falei que o paciente chegava na internação, né? Na verdade, o paciente chega na recepção alegando uma dor no tórax. Qual é o procedimento para realizar aí com esse paciente, né? Então, isso significa esse modelo que vai ser seguido por todo o hospital, essa padronização. Então, aqui nesse fluxograma, a gente vai entender um pouco sobre os protocolos, pacotes e a gestão de custos e preços. Depois eu vou entrar especificamente em cada item aqui, em alguns dos itens, não em todos, desses protocolos de atendimento. Então, a gente consegue ver aqui que a gente tem a diretoria clínica do hospital, e essa diretoria clínica ela é responsável por fazer os protocolos assistenciais. Ou ela pode delegar alguma comissão que seja subordinada à diretoria para fazer esse protocolo. Esse protocolo assistencial ele comanda a atenção assistencial, bem como dele vai ser calculado o custo por procedimento. A administração hospitalar ela fica responsável pelo protocolo de atendimento do paciente. Então, da parte do paciente, quando ele chega lá, o paciente chegou, ele vai ter o atendimento, vai ter uma atenção assistencial, se vai passar por um laboratório, algo do tipo. A conta corrente do paciente, então, vai ter um custo real para esse procedimento. Depois, então, desse custo definido, vai ser feito o pagamento por parte do paciente, né? Da parte da administração, cabe a ela fazer a gestão dos suprimentos, gestão dos recursos humanos, que ou seja, tem que ter profissional para atender o paciente, tem que ter o medicamento, tem que ter o equipamento, né? E com isso tudo também vai ser calculado o custo do procedimento, para chegar num custo real e deduzir um do outro para se ter um lucro no final. Então essa gestão de preço e a definição dos preços é baseada em todo esse procedimento aqui. Que vai ser melhor detalhado nos próximos slides que a gente for passando. Então, falando especificamente do protocolo de atendimento, a gente tem que o protocolo de atendimento ele é definido pela administração do hospital, como eu já tinha comentado anteriormente. Aqui, a administração hospitalar define o protocolo de atendimento.
define as etapas do atendimento do paciente. Então ele vai estar gerindo lá quais as etapas do atendimento do paciente. Ele não define o plano de cuidados, ele apenas descreve a sequência de eventos que o paciente será submetido. Então o que significa isso? Ele vai descrever o que é a sequência de eventos. O paciente vai chegar aqui, vai passar para a ala B, vai passar para a ala C, para onde ele vai, o que ele recebe. Mas os cuidados não são definidos por esse plano. Então costuma-se definir para cada tipo clássico de atendimento, vamos supor, para internação, o pronto-socorro, o ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e o tratamento e os tratamentos do paciente. Para cada um desses procedimentos vai ter um protocolo de atendimento diferente. O paciente que chega no pronto-socorro não vai ter o mesmo protocolo de atendimento do que um paciente que está lá na internação. Aqui é totalmente diferente, aqui precisa de uma urgência muito maior no pronto-socorro. Então são coisas diferentes, protocolos diferentes. Dependendo da diversidade de procedimento ambulatorial, é comum definir protocolos específicos se necessários. Então aqui são regras particulares do hospital, adaptadas aos recursos disponíveis em cada hospital, sua planta física e etc. O protocolo de atendimento ele não pode ser copiado de um outro hospital, por exemplo, porque a gente não vai ter a mesma planta física, a gente não vai ter o mesmo recurso. Pode ser que lá no hospital a gente tenha um paciente chegue com uma infecção por uma bactéria, né? Tá lá com uma sepse. E aí no nosso protocolo aqui no hospital é recomendado o antibiótico X, né? Só que quando a gente for copiar esse protocolo, vamos supor que a gente fosse copiar um protocolo de um outro hospital, né? Estamos fazendo um protocolo lá e vamos copiar do outro hospital porque é muito mais fácil, né? Só que e se não tem o antibiótico que está previsto lá no hospital, na nossa farmácia aqui? Então teria que ter um protocolo específico para cada hospital. Porque pode ser que não tenha um medicamento, pode ser que não tenha um recurso, pode ser que a gente não tenha como fazer. Foi feita a coleta de sangue do paciente e o protocolo que a gente acabou de copiar de um lugar é colocar lá no equipamento, na bacteriologia, 24 horas. Só que se a gente não tiver o equipamento, se a gente não tem um BactAlert, por acaso. Então o protocolo tem que ser específico para cada unidade. Então são regras que podem variar dependendo da fonte pagadora também, e desde que não causem prejuízo à atividade assistencial básica oferecida ao paciente. Então vamos supor que o paciente ele tem uma fonte de renda baixa, ele não consegue pagar pelo protocolo. Esse paciente ele não pode ser prejudicado, esse atendimento ao paciente ele não pode ser prejudicado com base na fonte pagadora, né? Com base na quantidade ali, no valor pago pelo procedimento. A gente não pode ter um procedimento mais barato que seja ruim apenas por ser mais barato, né? E conseguir suprir o que a população precisa. Bom, agora a gente vai falar sobre os protocolos assistenciais. Então, o protocolo assistencial ele é definido então pela diretoria clínica, né? Já é diferente lá do protocolo de atendimento. Geralmente essa atividade ela é delegada pela diretoria clínica para uma comissão médica específica da especialidade. Então dentro do hospital a gente vai ter diversas comissões, né? E alguma comissão então seria responsável, subordinada aqui à diretoria clínica, por criar o protocolo assistencial. Então a área administrativa costuma apoiar o desenvolvimento dos pacotes, fornecendo informações sobre custos e preços, viabilizando a rotina operacional de consultas e pesquisas de mercado. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os pacotes, se vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que seria isso. O protocolo assistencial, então, ele define o plano de cuidados assistenciais de acordo com, né, a premissa diagnóstica ou sintomática do paciente. Por exemplo, o paciente é recebido com dor abdominal aguda e vômito no pronto-socorro ou uma parada cardíaca, etc. Cada um desses pacientes vai ter o seu protocolo assistencial. O procedimento a ser realizado, por exemplo, quimioterapia, cirurgia torácica, etc. Então, o paciente que chegou com parada cardíaca ele não vai ser recomendado a fazer uma quimioterapia, porque, né, já existe um protocolo estabelecendo o que vai acontecer com o paciente que chega com parada cardíaca. Tá? Então, o protocolo assistencial eles são usualmente chamados de guidelines, que são as linhas guia, traduzindo assim, basicamente, que vai guiar ali para o médico, o profissional, o que ele vai fazer naquela situação. Então, eles são regras de padrão universal, que são fundamentadas por estudos publicados em revisão científica
de reconhecida reputação no meio acadêmico. E isso aqui é bem importante. Por exemplo, dentro de um hospital, não é chegar o administrador e criar um protocolo da mente dele. O paciente chegou com Covid-19 no hospital. O que vamos fazer? Vou criar um protocolo aqui. Não, acho melhor a gente dar a cloroquina, azitromicina. Tá, mas qual é o estudo fundamentado, publicado em revista científica, reconhecida a reputação no meio acadêmico, que diz para que se faça esse protocolo assistencial? Então, assim, não se pode estar criando ou inventando, ou até, a gente vai ver aqui depois, ó, que não sofrem, ou pelo menos não devem sofrer influência da fonte pagadora, uma vez que se refere exclusivamente à atenção assistencial do paciente. Então, assim, vamos supor que uma empresa tenha que faça um medicamento específico, medicamento X, ele influencie sobre o protocolo assistencial, dizendo ali para aquele hospital que ele precisa utilizar aquele medicamento para tratamento de coisa X, da doença X, Y ou Z. Então não pode sofrer essa influência, não pode ser uma empresa, não pode ter essa influência externa, né? Ou não deveria existir uma influência de uma fonte pagadora. Vamos colocar aqui uma questão hipotética. Uma empresa que produz uma vacina. Essa empresa, ela entra em contato com a administradora do hospital e fala: olha, essa vacina aqui que eu estou produzindo, coloca ela no teu protocolo aí, porque é a melhor vacina que existe, cara. As outras vacinas aí tira do protocolo. Então isso aí é uma influência que não deve acontecer, que o administrador ali, ele deve ter conhecimento que é uma conduta irregular, né? Uma conduta ilegal. Então, para determinada situação, pode haver 2 ou mais tipos de protocolo a ser aplicado, mas sempre deve ser evidente qual protocolo adotado ou vigente. A gente pode ter, então, no caso, 2 protocolos para o mesmo problema. E aí se define por um dos protocolos, e aí vai ter explicado lá o porquê foi definido por protocolo A ou B, né? Então, é bem básico. Então, agora vamos falar sobre o atendimento baseado em protocolos, né? O protocolo de atendimento, ele define o atendimento, os locais e a sequência das etapas que o paciente será submetido. Quando o protocolo está formalizado, ou seja, está escrito e de conhecimento de todo mundo no hospital, ele é chamado de protocolo padronizado. Então, já foi padronizado o protocolo? Ok. Quando o protocolo não está formalizado, ou seja, não está escrito e não é conhecido pelo pessoal do hospital, e mais, mesmo assim ele é praticado por todo mundo, né? Ele é chamado de protocolo de fato. Então, muitas vezes tem uma situação onde deve ser criado um novo protocolo, mas enquanto o protocolo não foi criado ainda, já foi padronizada uma metodologia para se tomar uma situação assim de boca a boca. O que acontece quando chegar o paciente X e acontecer Y coisa? Ah, não, faz isso aqui. Mas esse protocolo ele não está escrito, ele não está padronizado formalmente, mas então ele existe meio que conversado entre o pessoal da equipe e do hospital. É chamado de protocolo de fato. Isso também acontece nos hospitais até que o protocolo seja escrito, né, e seja de fato padronizado. Estou aqui falando um pouco sobre a conta corrente do paciente. Então, conforme o atendimento ele vai sendo desenvolvido, o registro dos procedimentos e dos insumos utilizados eles vão carregando a conta corrente do paciente. Então, são identificados e alocados de mão de obra e insumos diretos e, eventualmente, é carregada a parcela correspondente ao rateio de custos fixos ou custos indiretos. Então, quanto mais procedimentos ali, quanto mais medicamentos aquele paciente vai utilizando, vai elevando ali a sua conta corrente, né, os seus gastos dentro do ambiente do hospital. Então, no momento adequado, a conta corrente do paciente é transcrita em formato de conta de apresentação para a fonte pagadora. E pode ser de uma conta aberta, na qual os itens da conta corrente são transcritos e valorizados pelo preço de venda. Pode ser uma conta do tipo pacote, no qual se identifica a partir dos itens da conta corrente do paciente qual o valor do pacote a ser apresentado. E pode ser uma conta mesclada entre pacote e uma conta aberta, né? Então, os pacotes que esses pacientes eles podem adquirir, eles são preços pré-definidos para procedimentos hospitalários. Então, eles não definem o preço total do atendimento, ou a conta inteira daquele paciente. O atendimento, o pacote é só para o procedimento. Então, a gente vai fazer a cirurgia no tórax. Então, tem um pacote lá definido de valores daquele tipo de cirurgia. Então, o atendimento ele pode apresentar um procedimento correspondente a um pacote
e procedimentos complementares que são apresentados na conta fora do pacote. E mais de um procedimento podendo ser de 2 pacotes ou procedimentos tipo pacote ou não pacote. Então, a formação do preço de um pacote, né, o preço técnico do pacote, ele é comumente calculado nos hospitais de duas maneiras. Primeiro, utilizando a base de custos por procedimento. Então, quanto é que custa para fazer o procedimento? E depois é calculado para saber o quanto, né, precisa ser cobrado por aquele procedimento para que se tenha um lucro no final. Então, com base no protocolo de atendimento, no protocolo assistencial, define-se o custo do procedimento de forma similar à determinação do produto em indústria. Então, a gente vai ter árvores de produto, que ali vai ser definida a quantidade estimada de cada insumo a ser utilizado no procedimento. Então, vai ter a valorização das quantidades a partir do custo médio do estoque, aplicação da margem de administração e manipulação do produto. Então, esse produto, se ele precisar ser manipulado, ele vai custar um pouco mais. A gente vai ter que ter uma aplicação ali de outros valores referentes à administração do produto. Se aquele produto é guardado num freezer, né? Vamos supor que precisa de um freezer menos 70 graus para guardar um medicamento X. Então, vai ter que ser calculado também esse custo da energia, né? Para se guardar esse medicamento, a administração desse medicamento, do estoque. Tudo isso tem que ser colocado junto ali no preço. Ou também esse preço pode ser calculado com base no histórico de contas correntes do paciente, da forma pagadora para o procedimento. Então, define-se o perfil médio do custo da conta. Então, isso aí pode ser totalizado por tipo de item, que são diárias, taxas honorárias dos médicos, grupo de exame, materiais que vão ser utilizados, o cálculo do custo unitário, que é a aplicação da projeção do aumento do custo dos insumos, estimada até a data final da vigência do pacote. A aplicação da margem da sinistralidade, o quanto que se perde ou se é extraviado do procedimento também tem que ser calculado para fazer os valores ali. E o cálculo do preço do pacote por aplicação da margem operacional do hospital para se ter uma lucratividade desejada. O roteiro de processo, ele tem a definição das etapas de realização do procedimento, identificação do empenho de mão de obra em cada etapa do processo, valorização do empenho de mão de obra pelo custo proporcional dos salários mais encargos e aplicação de a margem administrativa da mão de obra. A gente também vai ter o custo ali unitário, o cálculo do custo unitário, que seria sobre a árvore de produtos, aplicação de projeção, né? E o cálculo do preço do pacote e aplicação da margem operacional do hospital. Lucratividade desejada. Acho que esse slide ficou repetido, né? Bom, aqui a gente vai ter um outro fluxograma mostrando a definição do preço do pacote. A gente tem que levar em consideração as práticas de mercado, o preço comercial do pacote. A gente não pode aplicar um pacote muito mais caro do que os hospitais aplicam na região, na concorrência, justamente porque as pessoas não vão comprar o pacote mais caro oferecendo os mesmos benefícios, né? Então a gente tem que ter a análise das contas abertas, né, o custo real do pacote, gestão dos custos, que vem desde aquele primeiro fluxograma que eu mostrei lá. Os protocolos, tanto assistencial como administrativo, eles têm que estar montados lá para definir o preço técnico do pacote. E com base nesses 4 parâmetros aqui, vai se fazer a gestão de preço. Quanto de lucro a gente vai obter? A gente vai obter prejuízo? Vai ser viável cobrar esse valor de pacote ou ele vai dar prejuízo, né? Então tudo isso tem que ser avaliado para se cobrar um pacote num valor adequado referente ao procedimento, nem muito caro, para que a gente tenha pessoas, né, que para competir ali, a competição de mercado, e também nem tão barato que seja inviável produzir esse serviço, né, que dê um prejuízo e vai gerar a falência aí no longo prazo da empresa. Então aqui temos a apuração dos custos para definição de preço do pacote. Então o que são os custos apurados para se definir o valor ali do pacote, né? A gente vai ter custos fixos, que é de atendimento específico, de unidades hospitalares. A gente vai ter custos variáveis, que vai do atendimento, podendo variar, né, do atendimento de cada procedimento. A gente tem os protocolos de atendimento, que ele é guiado para definir ali os valores. A gente tem protocolos assistenciais também que vão fazer parte ali do cálculo do valor do pacote. Gestão de suprimento, né, ali seria valorizar o custo real dos insumos, né? Aqui mais a questão de medicamentos. Gestão de recursos humanos, então também isso aqui vai influenciar. Se a gente tem muitos funcionários com altos salários,
logicamente a gente precisa subir o valor do produto que a gente está oferecendo para conseguir pagar esses recursos humanos, né? E o histórico das contas também é levado em consideração. Então são todos esses fatores aqui que são responsáveis aí pela variação do preço do pacote, ou seja, do preço do procedimento que é realizado no hospital. Então, independentemente de praticar pacotes, o hospital ele analisa o custo e o preço praticado nos principais itens das contas, para definir o preço de diárias, das taxas de sala, definir a análise e comparar basicamente com os custos fixos de cada unidade em relação ao faturamento. Então, aqui são avaliados os salários e encargos dos funcionários, a margem administrativa dos funcionários, o rateio de custos, ou seja, ali o gasto com energia, água, com internet, etc. Custos de manutenção de equipamentos, da mobília, um ar-condicionado que estragou, então tudo isso tem que estar englobando ali. Depreciação do ativo fixo, né? A gente tem ali algumas coisas que estragam ou o preço decai, então a gente vai ter essa depreciação do ativo. O rateio ali vai ter impostos, taxas, tudo isso aí também entra nesse valor. Aluguel, se caso a gente tenha uma área fixa e né, seja pago um aluguel, isso aí tem que ser aplicado também, muito importante, que às vezes o aluguel pesa muito nos valores aí do hospital. E se os hospitais, eles concorrentes, como eu tinha comentado anteriormente, eles praticam um preço acima do custo calculado para o mesmo padrão de acomodação, a tendência é adotar o menor entre os preços praticados pelo concorrente. O que isso aqui quer dizer? A gente tem 5 hospitais ali numa região que aplicam um preço de R$ 200 o dia numa internação. Se o nosso hospital ele praticar, tiver as mesmas condições, né, de igualdade com os outros hospitais, a gente pode cobrar um preço mais barato, justamente, né, para adotar um preço menor dos concorrentes para conseguir captar mais clientes ou pacientes, assim como a gente pode dizer, né? Que aqui, no caso, a gente está tratando de hospitais privados, né? Que seria uma empresa hospital. Então, a gente teria que, uma forma aí de atrair, ou basicamente fazer com que as pessoas vão para o nosso hospital e não para o hospital do concorrente, com base em valores menores, praticando ali a mesma qualidade de serviço que os demais. Então, o preço de honorários médicos é analisado em relação ao repasse da receita feita aos médicos, podendo ser formadas aí, podendo ser calculadas de formas mais comuns, como salários e encargos, pode ser comissionamento direto, pode ter o comissionamento participativo. Esse comissionamento direto seria uma porcentagem sobre o faturamento ou recebimento, e o comissionamento participativo seria uma porcentagem sobre o resultado da unidade, ou a porcentagem sobre o faturamento menos o custo da unidade. Como o preço é praticado de acordo com as tabelas da AMB, CBHPM, SUS e etc., então caso o custo seja superior ao preço, o hospital em geral, de maneira simultânea, né, assume o prejuízo direto em troca do faturamento complementar obtido pela atividade médica. Então, assim, caso o médico ele queira cobrar um valor acima do preço praticado de forma geral, o hospital ele pode aceitar esse valor, né? Desde que, né, o médico ele tenha em troca de um faturamento complementar obtido pela atividade. Então esse médico ele gera um valor ao hospital que justifique o pagamento daquele salário? Se sim, então é tranquilo a contratação desse profissional. A gente pode também renegociar os preços com a fonte pagadora e renegociar os repasses junto aos médicos, fazer um tipo de renegociação entre empresa e profissional. Então, o preço de medicamentos, a gente também vai falar um pouco sobre isso. O preço de medicamentos ele deve ser analisado basicamente comparando-se ali o custo médio de reposição com o preço de venda. Isso aqui é muito básico. Eu paguei quanto no medicamento? Paguei 10, vou revender, portanto, consigo comprar mais quantos com esse valor? Então, isso aqui é a matemática básica que a gente aprende lá na escola, né? Como o preço de venda ele é registrado, né, pelo um órgão que controla isso, que seria o Brasíndice, o hospital ele deve permanentemente manter na lista de medicamentos em estoque apenas os que dão resultado, atingindo a lucratividade desejada, restringindo a utilização dos medicamentos que são considerados deficitários. Então, essa atividade exige da administração o esforço e conscientização dos médicos quando aplicável. Então, aqui o que ele quer dizer?
a gente precisa lá com aqueles dados que a gente teria da gestão do hospital, saber, por exemplo, qual o procedimento que é mais realizado aqui no hospital. E com base nisso, analisar o protocolo desse atendimento. Qual o medicamento que mais é recomendado ali pelos médicos, né? A gente tem esse medicamento em estoque? Qual é o procedimento que menos a gente faz aqui no hospital? Precisa ter tanto medicamento para esse procedimento? Ou deixar vencer um monte de medicamento lá na farmácia, por exemplo, porque a gente comprou quantidades iguais de medicamentos, só que para um procedimento precisava mais, para outro procedimento nem precisaria. Ou o médico ele pode recomendar um outro medicamento que a gente teria na farmácia, etc. Então, esse caso aqui, a compra dos medicamentos ele deve ser bem analisada, né, para se ter uma lucratividade desejada no final. Não se pode ter prejuízo nem com a compra do medicamento aqui. Não se pode ter um estoque lá de medicamentos que não vão ser utilizados, vai acabar sendo descartado, levando um prejuízo para o hospital, né? Então, para manter esse hospital competitivo no mercado, a administração mantém atividades constantes de identificação de materiais similares e menos onorosos. Ou seja, a todo momento a administração do hospital está buscando encontrar materiais em melhor custo-benefício, né, que consigam suprir a necessidade ali do paciente, e vão ajustando o estoque de insumos sempre com os produtos que fornecem a melhor margem operacional e o menor preço de venda. Então, muitas vezes a gente pode encontrar um medicamento genérico que tem um menor preço de venda. A gente pode, de repente, trabalhar com esse medicamento que tem um princípio ativo igual ao do medicamento, ou seja, do medicamento original. Mas o princípio ativo é o mesmo, então se a gente consegue trabalhar tendo uma margem operacional, o menor preço de venda, a gente vai conseguir facilitar para a população ter acesso. E com isso a gente também vai estar recebendo um valor adequado ali. Conseguindo, então, com essa rotatividade dos produtos, essa venda do medicamento ali mesmo pela farmácia hospitalar. Bom, então pessoal, por essa aula de introdução, parte 2, seria isso. Eu também vou colocar um artigo junto aqui na aula, para que vocês possam ler e complementar as questões que vai ter da prova, referente a essa aula gravada, e mais um artigo que vai ser disponibilizado para complementar o horário aqui de aula. Então é isso, espero que tenham gostado. Nos vemos nas próximas aulas.